Marco Antônio Pâmio. Pâmio. Prazer estar aqui de novo. Algumas pessoas falam Pamio, é isso? Não, e o acento não deixa dúvidas quanto à pronúncia. Pâmio. Rodrigo Pandolfo. Meu querido. Cara, prazer receber vocês aqui. Prazer imenso Prazer é também. nosso. Cara, Céus. Olha o nome, Céus, do mesmo autor, do mesmo dramaturgo, do Incêndios. Ele é bom de nomes, hein? Incêndios. Ele tem uma tetralogia, na verdade, de peças, só com esse nome único, uma palavra só, né? Que é Incêndios, Litoral, né? Incêndio litoral, céus e... Litoral, céus, incêndios e florestas. Isso aí. Isso. Incêndios foi uma das peças mais bonitas dos últimos tempos. Aí, aquela montagem com a Marieta Severo. Com a Marieta Severo. Deu aquele filme Maravilhoso verdade. do Denis Villeneuve, né? E é incrível, uma peça onde ele revisita o mito de Édipo, né? Através de um olhar contemporâneo muito bacana e que rendeu uma montagem maravilhosa, dirigida pelo Aderbal Freire Filho, exatamente. que é o diretor do Céus. Na segunda... Mas chama o autor? Não, é o autor. Porque todo mundo fica sem saber direito como pronunciar o nome. Mas é Wadi Mawad. Eu chamo de Mawal. Wadi Mawal. Aí todo mundo ligou pra ele, pediu pra ele mandar uma foto. Manda uma foto sua aqui pra ele. Foi difícil entender. Ele falava, tá, mas ele mandou uma foto aí pra gente ver. Cadê a foto? Ele é moço, isso, né, cara? ele é jovem, super jovem. Libanês, né? Ele é canadense, mas de origem libanesa. Me corrija se eu estiver errado, Pandolfo. Eu não sei se ele é nascido no Líbano e emigrou para o Canadá. É isso. Eu acho que é isso. Ele mora no Canadá, mas é libanês. Mas ele é libanês. E escreve sobre as questões ali, né, da geografia ali dele. E questões prementes, prementes, e no caso dos céus, a questão mais da ordem do dia. Sim, acabamos de sofrer. Ou da ordem do momento. Totalmente lá em Nova York. Eu tomei um susto quando eu soube. Eu falei assim, meu Deus do céu, uma semana depois de estrear. Mas eu tomo susto semanalmente, pô. É uma loucura, porque semanalmente a gente tem recebido alguma notícia que no mundo ocorreu algum tipo de atentado. Algum lugar do mundo. Menor ou maior escala, exato. É impressionante. Né? Então, a peça trata... Esse é o tema... Esse é o tema, vamos dizer assim, o tema principal. Né, onde também ali existem camadas e temas que, se a gente elencar, não é só o terrorismo, mas o terrorismo é um pouco a viga mestra aí da história da peça, né? Eu estou entrando aqui em São Paulo, eu sou um forasteiro. Eu sou um forasteiro, o único paulista do elenco. A peça já fez temporada no Rio? Fez, no ano passado, no segundo semestre do ano passado. O elenco todo fez no Teatro Poeira, né? Teatro Poeira, a gente ficou 3 meses lá. E você e Karen Coelho, que estão entrando aqui em São Paulo. Mas assim, o Paulo, porque a Karen é do Rio também, ela vem do Rio. E foi super legal a temporada lá, não foi? Muito. Foi um arraso lá, foi incrível. E o Aderbal também no Rio, né? Ele tem uma gama, um espaço imenso. E o Incêndios também fez um sucesso aqui como lá. Então já veio com essa carga do Incêndios de alguma forma. E é interessante porque os dois são muito díspares, os dois espetáculos. O Incêndio, a história está muito em cima do Líbano mesmo, de uma família libanesa e como essa família sofre com a guerra, com os atentados e com tudo isso. Os Céus é muito contemporâneo e foge desse lugar tão geográfico, localizado, exatamente, tão localizado. O que é Os Céus? É um espetáculo onde são 5 personagens com diferentes funções, cada um especialista em determinada função, de criptografia, a um técnico de som, tradução, a um hacker de computação, que estão confinados num bunker, que a gente chama de uma célula de inteligência, e no espetáculo ela é localizada na França. E eles estão ali com o objetivo de desarticular os principais focos de atentado terrorista no mundo. Então, esse lugar existe. Contratados por alguém? Contratados por uma espécie de NASA exatamente. Juntou, quer dizer, da segurança. De várias especialidades. E existe um ataque terrorista
iminente. Tá para acontecer. Que eles precisam localizar, saber a origem e desarticular. E daí existem duas pistas que são as pistas mais, digamos, potentes. E eles se dividem nas opiniões entre essas duas pistas. Então, como é que isso vai se findar? É uma loucura, porque a peça toda ela caminha em função dessas duas pistas. Uma é a chamada pista islâmica, né, onde existe essa ligação, né, com o islamismo, com o extremismo islâmico, né, jihad, Estado Islâmico, etc. E outra ligada a uma obra de arte, a um quadro pintado pelo Tintoretto, que é a Anunciação de Tintoretto. E aí eles se dividem radicalmente, porque eles começam a se... Aí isso que o espetáculo é interessante, porque não fica só na parte, vamos dizer assim, de espionagem, né? Porque senão você fala assim, pô, uma história de espionagem. Não é isso. É uma história que se desdobra, porque entre eles existem esses embates, esses conflitos, e além disso existem as questões pessoais de cada um, né? Os problemas pessoais que cada um desses 5 personagens vive porque eles estão fora do contato com o mundo. São 5 caras extremamente preparados. Extremamente preparados, que estão ali, de alguma forma, confinados, sem absolutamente ninguém, mesmo da própria família, saber onde eles estão. A família, por conta dessa segurança, né? Porque senão alguém pode espalhar essa informação e uma bomba ser ateada no lugar onde eles estão. Exatamente. Isso. Então eles estão com uma espécie de BBB, né? Uma espécie de confinamento. É quase isso. E são 5 homens. Não. São 4 homens e uma mulher. Que é a Karen. A Karen Coelho. E a peça começa quando, vamos dizer assim, a figura, assim, o cabeça dessa célula, trupe, né? Dessa trupe, se suicida. E ninguém sabe dizer por quê. E chega um discípulo dele, chega um ex-aluno dele, que é o personagem do Filipe De Carolis, que vem substituí-lo nessa função, ou seja, eles acabam tendo uma nova incumbência, que é, além de vamos dizer, desestruturar esse ataque, que ninguém sabe de onde vai acontecer, quando, eles têm que saber por que esse homem se matou. Por que ele se suicidou ali prestes a descobrir alguma coisa? Não precisa dizer o quê, mas resolve-se esse... Descobre-se. Não precisa dizer que foi um motom. Não vamos dar spoiler. Maravilhoso. A gente tem umas fotos aí, o espetáculo Céus. Vocês estrearam na semana passada. Exato, estreamos na quinta-feira, mas a temporada é de sexta a domingo. Sendo que os horários são diferentes. Posso dar o serviço? Daqui a pouquinho. Vamos ver as fotos. Lá no Teatro Vivo, lá no Morumbi. Exato. Isso é o bunker. Esse, na verdade, é porque eles têm os quartos, né? Eles têm os aposentos. Então, essa é uma cena que acontece dentro do quarto de um deles. Você tem vários ambientes na peça? Não, existe a mesa, né? Que é o cenário, que é o lugar onde eles estão ali juntos. E quando eles vão para cada um do seu quarto, esse é o signo que o Aderbal colocou, que é a cama. No caso, é uma cama para todos os personagens. Para todos os quartos. Para todos os quartos. Tá legal. Aqui a gente tem o Filipe De Carolis e lá o Isaac Bernard. Ali é você? Ali é o Pânico. Tem todo mundo ali, na verdade, um pouquinho escondido. Tem lá no fundo, aquele azulado, lá é um... É justamente o quadro do Tintoretto projetado. Aquele é o quadro do Tintoretto projetado. Anunciação. Exatamente. Que tem uma influência na história. Absolutamente. Ele tem muita importância. Tem importância na história. E nessa hora, nessa chave, a peça dialoga um pouco com o Código da Vinci. Né, que também tem lá, não é? Exatamente, um pouco de ficção científica. Isso. E o terrorismo, ele se mistura muito com o que é a beleza, com o que é a arte. Então é muito curioso, porque é o terror em paralelo com a arte. Com o que há de mais, com a beleza. Mais belo. Exatamente, com a cultura, com a obra de arte, literalmente. E essa pista, né, que essa pista ligada ao quadro, traz um pouco essa ideia do quanto a obra de arte, né, a manifestação artística, que é algo para unir os homens, né, pode ser um meio de destruição. Né?
que é uma das pistas que ninguém sabe direito definir, se é essa ou a pista islâmica que o personagem do Pandolfo defende. Veementemente. Legal. Lá no fundo, você também, né? Lá eu e o Isaac Bernard. Isaac Bernard. E em primeiro plano o Felipe De Carolis, que além de ator é o produtor da peça. Ele que teve a coragem. E ele fazia incêndios também. Ele fazia incêndios? Ele fazia incêndios. Ele idealiza o projeto e em parceria com a Tema Eventos e Produções, produz com elas. E com incêndios e também com céus, ele adquiriu ele é a pessoa aqui no Brasil responsável pelos direitos da obra desse autor. Então quem quiser montar qualquer outro texto dele, o Felipe é o caminho, né? Ele virou quase que um representante, um embaixador da obra do Wajdi Mouawad. É bonita aquela projeção. A peça é toda com projeções, muitos efeitos projetados, que vamos dizer assim, é um plus do espetáculo. A Karen é especialista em quê? Ela é tradutora. Ela é tradutora. Tradutora de aproximadamente 15 línguas. 15 línguas? Exato. E o meu personagem é um engenheiro de som. Quer dizer, há um motivo para que essas especialidades tenham sido... Com certeza. Claro, né? Ela traduz, enfim, línguas, N línguas que vão chegando através das nossas criptagens. Eu sou um hacker de computação, então eu de alguma forma mergulho dentro da internet mais profunda. Na internet mais profunda, na parte negra, só que nesse caso na negra para o bem, né? Para desvendar esse atentado. E o Pâmio em cima do som absolutamente, né, Pâmio? De forma muito minuciosa em cima de qualquer tipo de ruído, de qualquer áudio que possa decifrar alguma coisa. Que possa dar uma pista. Exato. Som aqui, é um trem que está passando. Exato. Então é uma equipe, de fato, que está ali em prol de um fim. Porém... Linda essa foto. Olha, é verdade. Você não tinha visto as fotos, pô? Eu não tinha. São as fotos da temporada paulista. Tanto que eu tô nelas. Quer que eu te mando umas cópias? Eu quero. Não, porque como o espetáculo vindo do Rio tem material gráfico basicamente de lá, eu nem achava que ia estar nas fotografias. Devem ser as fotos que a Lenise Pinheiro tirou. Provavelmente. Né? A Lenise é uma... Deve ser. Tremenda fotógrafa. Essa a gente tirou lá. Essa é de divulgação mesmo. Essa eu lembro que eu tirei. Agora, a peça toda, ela é cerceada por projeção. Isso é muito interessante porque a projeção é quase um dos personagens do espetáculo. A partir do momento que a gente está numa célula onde existe uma direção geral nos vendo, nos ouvindo, existem videoconferências o tempo inteiro, existem recados o tempo todo na tela grande e na tela pequena pra gente. Então cada um tem seu monitor. Isso. E existe personagens que aparecem só em projeção. No caso, por exemplo, o personagem desse homem que é o Valéry, que se suicidou, ele deixou mensagens ali. E quem faz é o próprio Aderbal. Né? O Aderbal aparece em vídeo. E tem um outro personagem que é o do meu filho. Né? Um garoto com quem o meu personagem se comunica através de videoconferência, Skype e tudo mais. Então eu tenho que contracenar com um ator que está em cena numa outra mídia. E foi o grande desafio, porque aquilo já estava pronto. Está gravado. O menino não está lá, né? O menino não está lá. Então, assim, os tempos todos são ele que dita. Ele que determina. Ele que determina. E foi enlouquecedor. Né? Descobrir esses tempos e você não pode respirar um pouco a mais, ou esquecer, ou dar um tempo, porque senão ele vai e cobre. É muito louco. Porém, esse cara está fazendo brilhantemente, ninguém percebe que é uma gravação. É o Pâmio. Agora, a peça transcorre, vamos dizer, num curto espaço de tempo, ou eles estão lá há muito tempo, é longo? É longo. Eles teoricamente estão lá há 8 meses. Caramba! Já. Trancafiados e sairiam dali. Ainda? Quase isso. Estão prestes a dizer. 8 meses. Exato. A peça começa com eles há 8 meses e há 4 dias de sair. Porém, com o suicídio desse sexto elemento, que é o Valéry, a direção geral prorroga a saída deles. Por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Então eles passam o Natal ali dentro, o Ano Novo. E eles chegam até mais ou menos perto da Páscoa, né? Perto da Páscoa. Até março. Praticamente um ano. Até março, Então a peça tem isso, né? Eles estão próximos do Natal. Aquele entusiasmo. Vamos sair. Ninguém vai sair.
vem todas essas informações, vem essa avalanche de surpresas, e aí a peça eu acho que ela vai até o final do mês de março. E falar mais é dar spoiler. Eles cumprem o objetivo para o qual foram reunidos ali? Olha... Se der para falar. Eu não sei necessariamente, não sei te dizer se eles cumprem. Eles cumprem, mas não necessariamente eles conseguem acertar sempre e eles estão ali à mercê de pistas, enfim. Então, a partir do momento em que deles é radical... Eles não foram reunidos por causa de um eminente ataque? Não. Os ataques, de modo geral. O que acontece é que depois de 8 meses, eles, por fim, estão entre dois. Por exemplo, né, o que aconteceu ontem. Como se alguém tivesse, assim, vai acontecer um atentado em Nova York. Vai acontecer. Mas onde que vai ser? Onde? Quando? De que maneira? Isso parte de quem? Tem uma pessoa que está liderando isso? Tem um cabeça? Isso é alguém ligado ao islamismo? Isso tem a ver com esse extremismo? Ou é alguém maluco qualquer? Né? E isso que é bacana, porque isso vai deixando a situação dentro daquele lugar confinado. É uma rede de possibilidades tão grande, uma opressão. Um grau de tensão entre eles, né? Que só se alivia minimamente quando eles estão nesses espaços pessoais, né? Que seriam os quartos. E aí tem o diálogo com o filho, o personagem do Isaac está se separando. Então tem esse, vamos dizer assim, esse contato com o mundo exterior. E que é bacana também da dramaturgia, porque revela seres humanos, né? Pessoas, e não é só ali uma coisa... Isso é lindo, isso é lindo. E isso acontece que o espetáculo começa de forma talvez um tanto profissional, esses caras muito ligados em desvendar esse mistério, exatamente, e ao longo do espetáculo eles vão se humanizando. E é muito curioso, porque eles são, na verdade, é uma responsabilidade tamanha, porque eles podem ser salvadores de uma parte da humanidade, né? Então, e a falha deles? A falha deles é pode fatal. Ser trágica. Pode ser trágica. E o mais bonito que eu acho desse espetáculo é justamente as duas pistas, elas são tão díspares entre si, e uma delas é óbvia, claro, que é a pista islâmica, e a outra é uma pista que a gente pouco dá visão, né? Porque como o islamismo de alguma forma deu início a essa fase terrorista no mundo, a gente também não se atém tanto às outras possibilidades que não são islâmicas, que podem ser de ordem anarquista. E então isso é muito legal, essas duas redes de argumentos são muito potentes dos dois lados. Quem está escolhendo acreditar na pista islâmica e quem está escolhendo acreditar na pista anarquista. O próprio público, acredito, que fica dividido, porque as argumentações são muito interessantes dos dois lados. Que bárbaro. Vocês estão fazendo sexta, sábado e domingo, então agora os horários. São todos diferentes. Teatro Vivo. Teatro Vivo. Às sextas-feiras nós fazemos um espetáculo às 8 horas da noite. Sexta às 8. É um horário novo, porque normalmente o que acontece às sextas-feiras? As pessoas preferem fazer espetáculos mais tarde. 9h30, por causa do trânsito. Então lá é um horário experimental de fazer antes, para pegar um pouco... o cara que está saindo, já vai direto. Isso. Né? Ali é um polo de empresas muito grande. Perto, ali aquela região toda, né? Morumbi e tudo. Berrini, tudo aquele. Aos sábados a gente faz às 9 da noite e aos domingos às 6 da tarde. Até então, o dia... Sexta às 8, sábado às 9 e domingo às 6. Até o dia 10 de dezembro. Lembrando que o Teatro Vivo agora está com uma nova curadoria artística. André Ascioli está aí assumindo com esse espetáculo, o primeiro espetáculo, aí vamos dizer assim, da regência dele ali no teatro. E o André vem, né, do Eva Redes, Porto Seguro, e está sendo extremamente... carinhoso e muito empenhado para que o espetáculo dê certo aqui em São Paulo. É verdade. Maravilha. Então, Céus, sexta às 8, sábado às 9, domingo às 6, Teatro Vivo, ali perto do Shopping Morumbi, Shukri Zaidan. Exatamente. Em frente ao Shopping Morumbi. Em frente ao Shopping Morumbi, isso aí. Tem estacionamento ali. Tem estacionamento, no prédio da Vivo, prédio da Vivo. Ponte do Morumbi, para quem for pela Marginal. Chegar pela Marginal, tal, não sei o quê. Plamio,
Atílio, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Prazer imenso. Conhecer também. Um abraço para todo mundo lá, Muito obrigado. Vamos mandar, pode deixar. Obrigado.